partir de agora, você assiste Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras. Olá, irmãos e amigos do programa Restaurando Vidas. Continuando as nossas preleções a respeito do tema do discipulado, nós vamos trabalhar mais alguns tópicos. Esperamos que possa ser de edificação para a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe. Muito bem. O primeiro trecho que eu gostaria de trabalhar de um livro conhecido como A Igreja Discipuladora, do autor Cláudio Marra, da editora Cultura Cristã. Ele diz assim, a respeito, é claro, do discipulado. Na relação discípulo e discipulador. Ambos, o aprendizado e o relacionamento, são essenciais para se fazer discípulos hoje, como o fora para Jesus discipular os 12. Para pastorear e ser um discipulador, o pastor, nós podemos também substituir como o líder, ou os líderes, não poderá ou não poderão ficar escondido no púlpito ou em qualquer programa ou atividade da igreja. Ele terá de estar com o seu povo e deverá abrir-se como fez Jesus. Então esta é a proposta do Cláudio Marra. Aprendizado, casado com relacionamento. Agora, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte. Aquilo que é programa hoje na igreja, aquilo que foi planejado para funcionar na igreja, contempla uma realidade assim, onde o aprendizado caminha com relacionamento? Vamos pensar um pouco? Como é a rotina da igreja hoje? Nós começamos a nossa rotina no domingo, né? Escola dominical. Chegamos 9 horas, falamos um oi para aqueles que nós estamos encontrando ali na porta. Tem um período de oração, período dos cânticos, mensagem. Quando na mensagem as crianças já foram separadas dos adultos, né? Estão em um outro momento. Termina o período da escola dominical, mais ou menos 10h30, com a sirene do Edgar. Aquela sirene perseverante, né? Forte. E aí então, abençoada, e aí nós terminamos então a nossa escola dominical, conversamos alguma coisa, vamos embora para casa. Passamos a tarde toda, almoçamos, né? Passamos a tarde em casa. Quando é à noite, às 19 horas, nós já estamos começando o culto noturno, o culto dominical, e ali repete mais uma vez uma fala, um momento de oração, cânticos, edificação. Depois, nós nesse momento de edificação, as crianças estão ali na salinha. Retorna-se, encerra-se. Temos lá um refrigerante e um bolinho naqueles dias especiais. E aí os irmãos então vão para casa. Durante a semana nós nos encontramos aonde? Não mais todos. Apenas algumas frações da igreja. Nos pequenos grupos. E aqueles grupos que fazem parte dos ministérios da igreja para os ensaios. E aí nós temos aqueles nossos momentos de preparação e nós encerramos então a nossa semana. A pergunta que eu faria é, quando foi que nós tivemos relacionamento no sentido eficiente da palavra para um discipulado? Quando foi que nós sentamos com alguém para compartilhar de maneira íntima, de maneira pessoal, aquilo que nós aprendemos da parte de Deus? Em nossos dias tem sido enfatizado o discipulado, que resulta do relacionamento próximo do discipulador com um grupo pequeno. Segundo Friedman, discipulado é investimento de porções concentradas de tempo, energia e atenção por um líder de formação espiritual em um número relativamente pequeno de alunos para facilitar qualidades cristãs. Então, de certa maneira, o que nós encontramos no Friedman é uma afirmação de que o pequeno grupo seria uma ferramenta útil, importante, eficiente
para nós agregarmos aprendizado com relacionamento. Até aí eu acredito que todos concordam com isso. Quanto menor o grupo, melhor para falar sobre discipulado, melhor para estabelecer parâmetros ministeriais para a igreja. Melhor será o aproveitamento, porque as dúvidas que surgirão poderão ser tiradas e o ensinamento poderá ser dado com muito mais consistência em um pequeno número de pessoas. Se fosse a multidão, seria muito mais difícil trabalhar conceitos como esse, porque nós vamos pensar como multidão, e como multidão, uma atividade mais intimista ficaria prejudicada. Agora, nós precisamos também pensar o contraponto. E aí o livro vai nos ajudar a trabalhar isso nessa outra parte do texto. Ele diz assim: o contato próximo com um grupo menor é certamente mais eficaz, mas, pelo que aprendemos na Escritura, não é correto limitar o discipular apenas ao trabalho com um grupo pequeno, como se não estivéssemos discipulando ao ensinar grupos maiores. E aí dá a referência bíblica, Lucas capítulo 10, versículo 1. Portanto, uma definição mais abrangente de discipulado incluirá o investimento feito pelo programa de ensino da igreja em sua inteireza, formal, não formal e informal, bem como o tempo, a energia e a atenção dedicados aos grupos pequenos de crentes. Esse, por sua vez, participarão do discipulado da comunidade, ensinando na escola dominical, dirigindo estudos bíblicos ou liderando trabalhos diversos. Então, o que é que eu gostaria de trabalhar com vocês nesse último bloco? É necessário que a igreja entenda de que quando nós reduzimos a igreja no seu funcionamento a uma única ênfase, a uma única abordagem, a um único trabalho, nós estamos empobrecendo a capacidade discipuladora da igreja. Toda aquela rotina que foi descrita para vocês a princípio, de como a igreja funciona, ela é necessária. É necessário termos os momentos de escola dominical, é necessário ter os momentos de culto dominical, é necessário que nós sigamos aquele processo litúrgico, é necessário que nós tenhamos esses momentos mais formais na igreja, assim como é importante a informalidade durante a semana. Assim como é importante os momentos onde nós vamos nos recolher para um treinamento mais intensivo, como os ensaios dos ministérios durante a semana. Assim como é necessário ter aqueles momentos onde nós vamos receber as pessoas na nossa casa, onde nós vamos poder compartilhar de maneira íntima a nossa vida com as pessoas. Tudo isso ao mesmo tempo. Vocês estão percebendo a diferença? Porque nós, como igreja, nós temos o péssimo hábito de viver nos extremos. Ou nós vivemos só naquele momento do grande grupo, da assembleia, da reunião de muita gente, e quando nós não temos muita gente, nós até usamos aquele recurso, de proteção da nossa vida emocional, falar assim, onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no meio deles, aí nós nos consolamos com isso, porque nós ficamos sentindo falta dos irmãos que não vieram, e nós consolamos dessa maneira. Então nós somos aquele grupo, ou o grupo grande, ou nós caímos no extremo de dizer o seguinte, quanto menos, melhor. Então a gente quer sempre ser amigo de uma pessoa só. Nós só queremos ter relacionamento com o máximo ou 2 pessoas. E nós nos esquecemos que nós precisamos transitar em diferentes níveis. E devemos agir discipuladoramente através das diferentes formas que a igreja tem de transmitir o evangelho. Nós precisamos discipular através da escola dominical, temos que ter uma escola dominical eficiente, que tenha uma proposta de ensino clara, que possa formar pessoas do ponto de vista do conhecimento. Nós precisamos ter um pequeno grupo que cumpra o seu papel de gerar comunhão e edificação mútua. Mas nós não podemos achar que o pequeno grupo é a solução, é a única forma de ser igreja. Nós precisamos também investir no trabalho local,
na evangelização local, na evangelização nacional, na evangelização estrangeira, transcultural. Nós precisamos ter pessoas que fazem parte do nosso círculo íntimo, mas devemos ter pessoas que fazem parte do nosso relacionamento mais distante. Nós precisamos pregar o evangelho pessoalmente, nós precisamos pregar o evangelho como igreja, na reunião pública, nós precisamos pregar o evangelho através dos meios de comunicação, nós precisamos promover diferentes expedientes, diferentes ambientes, para que a mensagem do evangelho seja crida, recebida e que o discipulado aconteça. Nós não podemos ser igreja de uma nota só. Pensa como seria uma canção de uma nota só. Seria só dó, 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 dó. Faz uma canção com uma nota só? Não se faz ministério com uma ênfase só na igreja. E não se consegue discipular reduzindo a igreja a apenas um programa. Então, o discipulado, ele serve, de certa maneira, para nos conscientizar a respeito dessa tarefa, da responsabilidade que nós temos como cristãos, de gerar pessoas que sejam imitadoras de Cristo, pessoas que sejam capazes de equilibrar a sua vida relacional, de transmitir conhecimento, de usar as ferramentas e as ênfases e as características que Jesus usou no seu ministério, para que nós possamos alcançar o objetivo final de levar pessoas a caminhar junto com Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos conscientize como igreja a sermos de fato uma igreja discipuladora. Vamos orar? Fecha teus olhos aí onde você está. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio de estarmos juntos, por saber que fazemos parte de uma grande família e de que fomos todos chamados, comissionados para sermos discípulos de Cristo. Sabemos, ó Deus, que o privilégio que nós recebemos, que nós temos, precisa ser compartilhado, dividido com outras pessoas. E nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a fazermos isso com eficiência. Esperamos, ó Deus, que todos esses valores, esses princípios que aqui aprendemos com o discipulado bíblico, um discipulado à luz daquilo que Jesus fazia, possa de fato fazer parte da nossa experiência ministerial como igreja. Que cada um de nós possa introjetar esses valores e possa pensar e possa articular de tal forma que eles possam ser experimentados e que nós possamos colher assim o bom resultado de tudo isso. Nós agradecemos por tudo, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Arara.